Se decisão é um sim sem medo e um não sem culpa, eu tenho certeza que você, espectador, escolheu estar no lugar certo. Porque aqui no Movoncast, o futuro Fernando Manfio é escrito por quem sabe decidir. Que alegria estar aqui. Que alegria estar aqui também, que também é uma decisão estar alegre por estar aqui, porque tem gente que faz coisas assim e não fica alegre de jeito nenhum, não é? Mas a gente é alegre, a gente se diverte, a gente tá junto aqui com mais um convidado maravilhoso, um querido amigo meu. A gente tem se aproximado bastante nos últimos anos pelo propósito, pela coerência que a gente tem para olhar negócios e como a gente compartilha, né, o lado humano, né, Alex? Alex Franco, um cara querido, vai estar aqui com a gente. Legal, obrigado Manfio, obrigado turma pelo convite, eu acho que é importante estar aqui com vocês, já há um tempinho que a gente está para marcar e eu acho que é uma mesa legal de um podcast para a gente falar de coisa com profundidade, isso é legal, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, tamo junto. Posso ter as honras? Claro. Alex Franco. Você é maior. Executivo C-Level, fala sobre tecnologia, risco, operações, com mais de 20 anos de uma jornada maravilhosa. Alex, aqui no nosso encontro com pessoas intencionais, nós gostamos de trazer alguns blocos de como os humanos constroem o seu sucesso pela sua subjetividade, as decisões, que é uma coisa que o Fernando gosta só um pouquinho. E nós temos aqui alguns blocos, trazendo para a sua história. Se você pudesse ressaltar os pontos mais importantes, de uma maneira resumida, claro. Até o que te traz aqui, por favor. Legal, conta pra gente. Legal, acho que assim, se eu fosse fazer grandes blocos da minha vida, assim, eu acho que pai, família, aquela base inicial, eu acho que põe muito para mim aquilo que eu procuro ser como ser humano, que são valores básicos ali de mãe, de pai, né? Então, acho que quando eu olho lá atrás, eu acho que começa a história com a mãe falando humildade, respeito e honestidade, você vai para qualquer lugar. E isso é essas três coisas todo dia bate na vida e carrega, né? E o pai, eu acho que mais pela seu Dorival e a dona Leia, seu Dorival pela educação. Seu Dorival sempre falou assim, eu não posso não te dar nada, estamos vindo lá do baixão mesmo, mas educação vai ser aquilo que vai transformar. Então, hoje eu tento, toda vez que eu vou falar para a molecada, eu voltar nos lugares onde eu passei na minha jornada, é falar, educação é o que transforma, a educação é o que... Eu ouvi uma frase uma vez que, né, educação é a maior coisa que você pode usar, a coisa mais forte para ir contra o sistema, né? É você poder quebrar o sistema através da educação. Então, acho que essa é uma primeira fase da minha vida. Depois vem uma segunda que é, assim, a oportunidade profissional. Assim, eu acho que desde sempre, eu acho que sou muito grato pelas pessoas que passaram na minha jornada. Então, eu começo uma carreira ali de químico, de engenheiro químico, trabalhando, fazendo pesquisa científica e tudo mais. Na faculdade eu já trabalhava, porque eu já era técnico e fazia pesquisas. Acabei fase de vida de ganhar prêmio jovem cientista, aquelas coisas malucas e tal. Mas eu acho que ela é uma fase importante, porque carrega muito de quem eu sou até hoje, que é aquele cientista que estava no laboratório querendo transformar, querendo construir coisas para transformar. Eu fiz isso ao longo da minha vida inteira, só que em outros negócios, que é dentro do mercado financeiro, né? Não, eu já ia juntar aqui. Claro. Você vai ter tempo para falar claro. tudo. Mas eu já fico assim, você fala educação, né? Que educação é uma palavra muito foda, né? E a gente coloca educação hoje em dia de uma forma distorcida, na minha visão, no mundo, né? Parece que educar é de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, a educação tem os dois, né? Os dois pilares, nunca podem ser separados. E quando você fala científico... eu só interrompi por isso, porque você falou de ciência, eu falei assim, cara, ciência e educação, porque educação é uma ciência também, Sim. né? A gente acha que ciência é laboratório, químico, a gente tem um vocabulário mal usado, né, no Brasil, porque tem palavras que se complementam e são tão poderosas que a gente esquece um pouco da raiz dessas palavras, né? Então, ciência da educação é algo sensacional, de dentro para fora, de fora para dentro. E eu já comecei a reconhecer você aqui, a tua história, só nessa primeira fala. Não, eu acho que é isso. Eu acho que se você entende com profundidade o que é ciência, você vai discutir ela a qualquer momento da sua vida. Não é aquilo que você fez um dia na escola e não fez sentido. Porque ciência nada mais é do que você colocar na prática aquilo que você
realmente usa de bases daquilo que a história criou, né? Sim. As pessoas normalmente confundem como ciência aquilo teórico, mas a ciência, na verdade, é a parte prática que você pode aplicar. E educação também. As pessoas normalmente falam que educação é na sala de aula. Educação não é na sala de aula, é na vida. Sim. Na verdade, você passa pela educação na vida para poder ter conteúdo ali na escola e você vai desenvolvendo o ser humano. Então, acho que tem esse lugar, assim, que eu acho que meu pai trouxe sempre muito forte para mim, de que ter esse senso do que é educação, e não aquela que você decorou, mas aquilo que você formou como caráter, como pessoa, é aquilo que ia destravar a vida, e foi. No meu caso foi, assim, eu falo que o primeiro curso que eu paguei efetivamente de escola foi agora, 3 anos atrás, porque meu primeiro grau, segundo grau, terceiro grau foi todo público. Depois, tudo que eu fiz de pós ou MBA foi pago pelas empresas que eu trabalhava. Então, na verdade, assim, eu tive essa oportunidade ao longo da carreira, mas sempre, se você não botar o seu esforço para fazer acontecer, né, a coisa não acontece. E eu acho que eu sempre fui esse cara obstinado, assim, de fazer acontecer. Consciência, Gabriel. Educação com ciência, consciente. É isso aí. Não é? É isso aí. Isso é o que a gente precisa. É o remédio, né? Perfeito. É o único remédio para o mundo. Quantos anos você tem, Alex? Tenho 46. 46 anos. 26, né? É. Energia boa, né? Energia boa. Tentando manter sempre esse lugar de... Você estava perguntando um pouquinho, né? Eu tinha comentado essas primeiras fases, mas eu acho que esse lugar de você estar sempre bem consigo próprio é você também saber ser grato, né? A gente fala muito sobre isso nos nossos papos. Quando eu olho para minha carreira, eu falo assim, eu tive a oportunidade de ter grandes líderes e grandes pessoas que passaram pela minha jornada. E oportunidade, quando você vai trabalhar numa empresa multinacional ou numa empresa grande, você tem que ser grato por aquela oportunidade de estar acessando aquele ativo, que é poder estar se conectando com o mundo inteiro. E eu sempre fui esse cara que gostei de me conectar com o mundo inteiro. Então, eu acho que ao longo da jornada, sempre tentar tirar em cada uma das empresas o que você pôde vivenciar ali. Porque é isso que você carrega. Não só para... As pessoas pensam para o próximo passo de empresa. Não, é isso que você carrega para a sua eternidade, como ser, né? Que você tá, ser espiritualizado, que você vai ser para sempre. Eu acho que é nesse lugar que a gente está. É só mais uma etapinha de várias etapas que a gente vai ter na eternidade. A gente tem aqui uma coincidência absurda dos convidados, né? Tudo bem que eu vou falar assim, você que escolhe. Não, tá bom, tudo bem que sou eu que escolho, mas são meus amigos, né? Sou eu que escolho, mas são meus amigos. Assim, todos eles têm um pouco desse lugar, né? Uns mais, outros menos, de gratidão e espiritualidade, que está bem conectado. Uhum. Esse lance de gratidão que é uma decisão que a gente aprende quando criança ou não aprende, né? Sim. E tem que construir depois. Mas a gente não tem saída, né? Não tem saída, né, Alex? Não tem. Na verdade, Ser assim... grato é quase uma... É assim, se você não for grato por aquilo que você está tendo, pela luz que você tem todos os dias e toda essa oportunidade de cada dia de vida, qual é o porquê, né? Qual é o porquê disso tudo? Então, acho que é esse lugar. E eu acho que, de novo, não foi consciente, o Alex nasceu... Não, Sim. Isso aqui é uma coisa que você vai construindo e a cada dia que passa você vai evoluindo. Eu lembro, teve um momento muito clássico na minha vida ali, quando eu tinha... Foi há 10 anos, tá completando 10 anos, em que eu me peguei numa situação de falar assim, peraí, quem que... Sabe essa reflexão de o que eu tô fazendo, né? Tô fazendo carreira, tava voltando, tinha acabado de voltar da Europa, depois de 5 anos lá quase, baita de uns perrengues de trabalho e tal, mas era muito trabalho, porque nesse lugar também de querer quebrar barreiras, você muitas vezes sai do equilíbrio. Né? Então, até nessa questão de qual que são valores que eu levo hoje para mim, uma das coisas que eu tenho trazido muito forte é essa questão do equilíbrio melhor. Por quê? Porque teve fases da minha vida que o equilíbrio saiu um pouquinho. E aí você não aprende no amor, aprende na dor com doenças e tudo mais, né? Então, ali eu parei de fazer uma reflexão de, o que eu quero? O que é esse lugar de propósito? O que é o lugar desse negócio de impacto? Então, o primeiro passo ali foi uma questão que é um valor que eu carrego muito forte hoje, do equilíbrio. Tem que estar equilibrado. Relações, amigos, trabalho, espiritual. Você tem que estar com todos esses pilares bem equilibrados. E ele nunca está equilibrado. É sempre a balança desequilibrando e você equilibra. Dinâmico, né? Você está sempre no equilíbrio tentando trazer de novo. Mas ali eu identifiquei um pouco de assim, nesse porquê da vida, para esse momento, o que eu queria de impacto. E aí, se você realmente trabalha isso a fundo, você entende aquilo que vai te fazer qualquer coisa. Então, assim, tudo que você fizer, a tua combustível, a tua energia, é aquele propósito. Então, eu, depois de muita reflexão, entendi que o Alex, de uma carreira toda, você falou no começo, o cara de risco, tecnologia, operações e tal.
que legal, eu tive a oportunidade ao longo da carreira de poder exercer algo que o Alex nessas empresas, e eu tive sim uma baita oportunidade de passar por áreas diversas. A gente pode falar disso daqui a pouco. Mas eu acho que o mais legal, que é o que eu acho que é importante para a vida das pessoas, eu entendi qual era o impacto que eu queria gerar naquele ambiente. Então, o que eu tenho como propósito hoje para mim na vida é qualquer lugar que eu passar, seja trabalho, seja num churrasco de fim de semana, seja na escola das minhas filhas, qualquer pessoa que interagir comigo, de alguma forma ela possa ter saído melhor do que ela chegou. Ela pode ter aprendido alguma coisa, a gente pode ter trocado e ambos aprendido. É um pouco do efeito borboleta. Se aquela pessoa sair um pouquinho melhor, você está fazendo o mundo melhor. Sim. Mas é por aquele movimento pequeno, às vezes se transforma num movimento maior. Eu e o Manfio agora estamos tendo encontros de papos que a gente está cada vez saindo melhor, né, para a vida, os dois. Eu acho que é isso, a vida é sobre isso. A completude das colaborações, o ano passado nós tivemos um bootcamp, onde estruturamos algumas coisas, daria uns 8 livros mais ou menos, porque você conhece o Manfio, a expansão de repertório cognitivo, e eu gostei muito do que ele conseguiu sintetizar através da teoria U do Otto Scharme, alguns Cs, como curiosidade, criatividade, comunicação, que é o que eu amo. O que te torna curioso hoje em dia? Que você fala assim, não, isso é uma coisa que eu preciso me dedicar, que eu vou atrás, que eu vou investir de repente para expandir consciência. Sim. Eu vou responder com um pouco de background, porque assim, curiosidade é uma coisa que aquele cientista lá de trás sempre teve. Então, vou trazer alguns exemplos, já voltando lá na tua primeira pergunta, que assim, eu tive a oportunidade de começar minha carreira no mercado financeiro como trainee do Banco Real. Numa época em que, na verdade, por curiosidade, eu fui prestando as provas ali do trainee como treineiro, porque eu ainda estava no 4º ano da faculdade. E aí, quando chegou na fase... Eu falei, vou indo, estava nas férias escolares ali do meio do ano. Quando eu falei, agora hoje eu acho que eu tenho que falar que eu tô fora, porque eu não posso ainda. Eles falaram no Banco Real, aqui na Paulista, na época, mas hoje a gente está anunciando que você está contratado. Eu falei, então, mas eu estou na faculdade em Campinas, tem 1 ano e meio de faculdade ainda. E aí, eu acho que era uma empresa que acolhia. Eles falaram, você pode estar aqui conosco, você vai fazer 6 horas diárias. Aí eu fazia Unicamp, das 8 ao meio-dia, uma da tarde eu estava na Paulista, fazia da 1 às 7 da noite, e às vezes pegava aula das 9 às 11 lá em Campinas ainda à noite para terminar a faculdade. Mas eu fiz o trainee... Isso presencialmente? Presencialmente. Carro, você vinha e depois voltava de carro. E aí assim, de novo, nas gratidões. dos restaurantes lá da Unicamp era mó barato porque... assim, gente, não façam isso que eu fazia, porque... Mas o que ela fazia era... o que era o prato do dia ali na cantina da Unicamp, ela botava numa Tupperware que eu levava já picadinha, porque na rodovia dos Bandeirantes eu botava no colo e vinha na colher. Nossa. Almoçando. Porque eu falava, eu tenho que chegar lá, eu tenho que fazer. E aquilo ali, para mim, foi uma abertura de mundo. Porque, assim, gente, eu era um cara que tinha feito colégio técnico, trabalhado em fábrica e tinha feito Unicamp. Que Unicamp, quando você está fazendo faculdade pública, você está de bermudão e chinelo. E, de repente, fui apresentado ao mundo do que era o mercado financeiro. Então, eu entro no mercado de riscos, em finanças e tudo mais, nesse lugar. E sempre curioso. E aí, eu estou falando de 2000 e pouco, eu entro na intranet para fuçar e descubro que está tendo um concurso que, na época, já chamava inovação. Era um concurso de inovação lá na sede do ABN, na Holanda. E aí eu falei assim, pô, gente, eu sempre falo isso pra molecada, seja curioso, vá atrás. Eu falei, vou botar uma ideia. Não podia, porque não tinha como selecionar Brasil. O Brasil não participava daquilo ali. Aí eu entrei em contato com uma menina na Holanda, eu falei, posso submeter minha ideia? Ela falou, pode. Mandei minha ideia. E aí passa uma segunda lição que para mim foi bacana na carreira. Cerca de 2 meses depois, um dia minha chefe... Que imagina, eu era o analista trainee. A coordenadora me chama e fala assim, o Fábio Barbosa quer falar com você. Fábio Barbosa, hoje presidente da Natura. Sim. Baita de um exemplo como líder. E aí o Fábio... E o pessoal fala, o que você fez, né? Porque coordenadora, gerente sênior, diretor... Você estava, né? E aí lá vou eu na sala do Fábio e o Fábio falou assim, cara, temos uma questão. Você mandou uma ideia lá para fora? Mandei. Então o Brasil não participava. Eu falei, eu sei, mas eu mandei pela pessoa tal. Notícia boa é que... notícia ruim é que o Brasil não estava participando, mas notícia boa é que a tua ideia está finalista do programa e você tem que estar lá na Holanda para apresentar daqui 3 semanas. E lá vai assim, sabe? Todo mundo arranjar passaporte, não tinha nada dessas coisas. E lá vou eu para a Holanda e acabo ficando 1 mês lá fazendo meu programa trainee, outro acelerador na minha carreira. E o Fábio falou uma frase naquele dia que eu guardei para a vida, que era... Naquela época a gente estava vivendo na época de salas de reunião, ambientes fechados, líderes inacessíveis, né? E ele falou para mim uma frase naquele dia que foi, Alex...
quando você tiver uma ideia, não precisa mandar para a Holanda, pode mandar para mim. Falei, mas você é o Fábio Barbosa. Minha chefe me falou que você é o Fábio Barbosa, é o presidente. Ele falou, como que é teu e-mail? Eu nunca esqueci essa frase. Eu falei, meu e-mail é alex.franco@br.bnarma.com. Ele falou, como é meu nome? Fábio Barbosa. Então você já sabe como que é meu e-mail, só mandar. E aí, abriu uma pista que eu comecei a mandar ideias. Então, assim, esse lugar de ser curioso quebra essas barreiras. Então, dali eu já fui chamado para o projeto quando a gente comprou o Sudameris, então acelerou a carreira. O projeto de compra do Sudameris eu conheci o que era o banco, todos os lugares do banco, todas as áreas, não só risco, mas todas. Dali eu vou para a Accenture, trabalhar com consultoria estratégica. Então, assim, eu acho que a curiosidade, ela é uma força também importante, que as pessoas têm que ser curiosas, porque ninguém transforma nada se não tiver esse lugar de curiosidade. E aí eu acho que ao longo da minha carreira, a curiosidade foi sempre essa de transformação. Foi sempre essa de... Pô, eu sou aquele cara que eu gosto de... Eu sempre brinco para as pessoas que eu gosto de estar lá no futuro, tentando enxergar uma versão de futuro e olhando para os meus times, porque aí vem a fase Alex Leader. Alex Leader aqui no Brasil no Citi, depois no Citi em Portugal, depois no Barclays na Inglaterra, Carrefour aqui no Brasil. Mas eu sempre fui esse cara que tentou assim... Cria uma versão de futuro, porque eu tenho que estar olhando para esse lugar estrategista, mas uma vez que eu criei a versão de futuro, eu olho para o meu time e falo, é para cá, e crio a ponte para eles poderem caminhar, porque o papel do líder é criar as condições para chegar naquele futuro desejado. Então, o Alex curioso é o Alex que está sempre lendo. Meu dia a dia é ler sobre tendências e tentar criar a minha hipótese de tendência futura para poder estar traduzindo. E aí, assim, eu trabalhei com crédito, trabalhei riscos, mas os últimos 10 anos eu trabalhei com produto, tecnologia e inovação. Eu acabei fundando 3 laboratórios de inovação nesse período, um no Carrefour, fiz um na unidade de negócio que eu liderava na Serasa e um no Jeito que eu estava no ano passado. Então, assim, criei laboratório, porque para mim, você tem que estar botando... Não é botando um time de inovação. Você tem que estar botando... Os 3 laboratórios tiveram sempre essa ideia. No seu time, você abrir as portas para receber as ideias deles, como o Fábio recebeu as minhas ideias lá atrás. Porque a galera tem muita ideia. Eles só não têm tempo de pensar. Então, eu acho que hoje o Alex, como criativo, é esse cara que está tentando... Está sempre olhando para onde vai. E num momento lindo, né, que a gente está vivendo. Porque lá atrás a gente pensa... Muito do que está acontecendo agora a gente pensava na época do Citi lá atrás. A gente falava, e se pudesse automatizar isso? Só que não tinha as ferramentas tecnológicas para isso. Hoje é um parque de diversão, porque a gente está podendo criar tudo aquilo que a gente pensa aqui. Já é possível, né? Mas é possível fazer, dá para executar. Então, acho que respondendo a curiosidade, deu uma volta grande, mas eu acho que é legal embasar. É esse lugar de curiosidade que eu tô. Como a gente vai transformar o mundo de forma mais rápida com todo esse ferramental que tem na mão agora. Você citou, Lance, quando você começou a falar, você colocou alguns valores da família, né? Um deles foi humildade, né? Uhum. E é legal quando os líderes crescem humildes, né? Tipo o Fábio Barbosa, que é um ícone no Brasil, né? Sim. Faz todo um trabalho sustentável e tudo mais, é famoso por isso. E no Real já tinha essa cultura, porque eu tive meus primeiros chefes, né? O Tozer, né? Vieram todos do Real, né? Então, o Real tinha uma cultura muito legal, pelo que eu entendi, né? Como é legal quando o cara chega lá em cima, né? Entre aspas, lá em cima, com humildade, né? Porque ele abre portas para a molecada criativa, né? Sim. Curiosa. Então, a hora que ele fala isso, meu e-mail é esse, né? É uma lição de vida para as pessoas, uma coisa tão simples. Porque às vezes a pessoa sobe, a gente endeusa as pessoas. Então, não é sobre endeusar, é sobre admirar, sim, o processo que ela fez. Mas eu admiro, tem muita gente que consegue construir milhões de coisas, mas eu não consigo admirar. Porque são coisas que para mim, não trazem um efeito para o mundo, né? É só sucesso dele. E sucesso individual, muita gente pode ter, né? E a maior parte é assim. Mas quando você vê que a pessoa quer um sucesso para o coletivo, né? É muito legal, né? E esse lance de ser humilde, tá? É uma cultura, mas também é uma decisão, né? De chegar lá e falar assim, cara, olha aqui meu e-mail. De novo, o Manfio sabe, até compartilhando com todo mundo, minha esposa é psicóloga, né? Então, você imagina que a gente já estamos há 25 anos juntos, 26 anos juntos, 20 de casados agora esse mês passado. Agora entendi de quem é o mérito. Então. E assim, imagina que desde a época de faculdade de engenharia, a gente trocava ideia sobre a faculdade dela também. Eu sempre adorei me aprofundar nos temas da psicologia também. E a gente sempre teve esse lugar de ficar discutindo um pouco o mundo. E a gente estava falando isso exatamente ontem, assim, de olhar um pouco o papel que
líderes, e a gente está falando não só de líderes de negócio, líderes globais, líderes de tudo, né? Minha filha agora se inscreveu num treinamento de debate, porque o ano passado ela fez uma prova de aqueles simulados da ONU, como se ela estivesse sendo um país apresentando lá para a ONU, e agora ela foi chamada para fazer vai ser um simulado e tem essas competições, né, tal, e ela foi chamada para competir estadual na questão de debate. E a gente estava discutindo ontem exatamente com ela e minha esposa, para passar para ela esses valores de como é importante você saber debater, saber discutir, mas com humildade. Porque você pode ter mais conhecimento, mas você não pode se achar superior ao outro. E aí a gente está falando, filha, você tem que adquirir os conhecimentos para ir lá fazer seu debate, mas com o sentimento, que eu acho que é isso que falta muitas vezes, liderança de negócio, liderança de líderes políticos e tudo mais, que é um pouco esse lugar de entender que o papel dele não é sobre ele, é sobre a devolução. Uhum. Né? E eu tenho isso muito forte para mim, assim, eu procuro sempre lembrar da onde eu vim. Porque eu acho que o meu papel nesse mundo nosso é de sim conquistar, mas é também de devolver. É sustentar, né? Que você fala, sustentabilidade é isso, né? É fazer algo sustentável. Você está falando de decisões sustentáveis, pessoas sustentáveis. A gente estava conversando e a gente estava falando ontem, falando assim, mas olha como que está acontecendo no mundo, como o ego está sendo mais forte. Muitas vezes as pessoas chegam lá e o lugar dela é de querer falar dela, é de querer se sobrepor, porque ela não é um líder, ela é uma pessoa que quer sobrepor o poder, né? Então, assim, eu acho que não é quando as pessoas não enxergam que, na verdade, o líder hoje em dia, e quando você chega a cargos maiores, você já não faz mais nada. Você, na verdade, só demonstra o caminho. Acho que a grande capacidade que o líder tem que ter é de demonstrar caminho, é de montar bons times e bons sistemas de trabalho, e de conseguir, dentro desses times, fazer com que eles tenham as ferramentas e gerar. Tipo, eu trabalho por time. O que eles estão precisando? Disso, eu tenho que viabilizar, aprovar, não sei o quê. Esse é o papel do líder. E o líder, muitas vezes, você vê a galera muito cheia de ego. E eu não sou esse cara, eu não consigo ser esse cara. Não consigo. Tem uma pesquisa feita com a Engage SA e a FGV e entra muito no que o Manfio leva para as empresas hoje, no projeto de decidologia, no qual eu tenho 1 ano e meio, o grande privilégio de aprender e trocar, né? Uma vez nós estávamos gravando, exatamente 1 ano e meio atrás. Ele olhou e falou sobre a liberdade. Eu falei, ih, lá vem ele. E foi um grande plot twist para minha vida, porque quando nós pensamos que o Brasil tem um deságio financeiro de 73 bilhões de reais com a falta de engajamento, é fácil você ter um letramento. O engajamento é querer. Sim. Eu quero, eu me motivo, eu tenho compromisso. E aí você pega esse papel que potencializa a competência. E um dos grandes requisitos, Manfio, para se ter engajamento é um bom líder. Eu queria trazer para você, depois passar para o Alex, o que hoje poderia ajudar o líder a se destacar tendo boas decisões no seu ponto de vista? Até pelo trabalho que você presta como consultor, como advisor. Então, eu vou ter que voltar ao primeiro tema que você trouxe, né? A primeira coisa é curiosidade. Tanto que no nosso U, né? A primeira coisa é curiosidade. E no nosso U, o capítulo número 1 é identidade, né? Você, com que você está se identificando, né? Então, quando a gente fala de decisões, para mim, decisões são exatamente, elas mostram o estado como você está no momento, o nível de consciência que você tem no momento. Então, as decisões são um grande espelho, né? Você olha para suas decisões e você fala, nossa, olha meu nível de consciência. Elas espelham claramente. Eu quero fazer terapia, não fazer terapia, não sei se eu faço. Olha para suas decisões, você vai saber se você precisa fazer terapia ou não. Né? Perfeito. Que elas demonstram claramente, explicitamente, o seu nível de consciência. Então, se você está na rua e grita com alguém, olha o seu nível de consciência. Por quê? Porque gritar é uma decisão. Né? Se você tá... Bom, enfim, whatever. Em tudo que você faz, na comida, na fala, cada palavra que você solta, tudo tá ali uma decisão sua. E a magia de olhar para as decisões é porque elas são ininterruptas. Elas são o exercer do livre-arbítrio, né? Então, nesse caso, eu estou acompanhando o tempo todo um espelho. Né? E nesse caso do espelho, só existe uma forma de se ver, né? Olhar o mundo é curiosidade. Tem grandes líderes curiosos, mas curiosos só pelo lado externo. Quando você vai mexer dentro, o nego trava. Então, curiosidade é 360. Uhum. Curiosidade é 360. Curiosidade não é pelas coisas da vida só.
né? É para dentro. Então, se toda a fala aqui do Alex, você vai ver que a curiosidade aconteceu dentro. Ele está se observando, olhando. Então, ele fala dele e fala das coisas que ele quer fazer. E daí ele fala dele de novo. Sim. Né? E aí é curioso pelo como o cara é humilde. Então, é curioso também pela humildade. Humildade e curiosidade vão juntos. Porque se você for arrogante, você não é curioso. Sim. Né? Porque você já sabe tudo. Então, a primeira coisa para mim é a curiosidade mesmo. E eu vou direto por último, porque eu queria falar isso para você, que é uma discussão que a gente teve... Eu e meu personal, Fábio Pulgas, que você conhece muito bem, que também estava no Bootcamp, que é um espelho cotidiano há 20 anos para a gente criar decidologia juntos. E agora ele está fazendo posts também, então tá. Eu comecei a falar para ele que na última, você faz a volta inteira, vamos pular. Então tem lá curiosidade, intenção, confiança, vai lá, tudo lá. O último, que é prosperidade, a gente chamou de comunicação, né? Então, a curiosidade está conectada com a comunicação, né? Então, quando você vê muita gente tendo sucesso, só porque comunica bem. Outros que não têm sucesso porque não sabem se comunicar, né? Quando você junta as duas coisas, o cara tem conteúdo e sabe se comunicar, aí você está falando de Moveoncast, né? Aí você está falando de um lugar onde a pessoa tem conteúdo. Hoje ele não trouxe o livrinho espiritual dele, porque eu falei, todo dia você traz um livro e todos os livros falam a mesma coisa. Daí ele falou assim, estou aprendendo formas diferentes de entender a mesma coisa. Então tá bom, então formas diferentes de entender a mesma coisa. Porque todos os livros falam a mesma coisa, né? Perfeito. Então, já falei demais, né? Mas para mim, eu vou ter que repetir. Curiosidade é uma das coisas mais importantes para um líder. A segunda também foi falada aqui, gratidão. Né? Se você não tiver gratidão... Cara, é difícil a gente olhar para trás. Isso pode ser um tema, até estava na minha cabeça de trazer esse tema hoje. De olhar para trás e falar, poxa vida, fiz besteira naquela decisão. Nossa, isso ainda dói. Né? Porque a gente está nesse processo evolutivo. Né? Não é porque a gente é curioso e tem gratidão que a gente não tem raiva, não tem culpa, não tem... Tá tudo ali, né? O lance... que vocês, a maior parte chama de ego, eu não chamo, eu chamo de resistência, né? Essa resistência nunca nos abandona. Agora eu já não tenho mais ego. Você morreu, então, né? Você está em outra... Sim. Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que a gente tem muitos momentos da nossa vida que a gente se arrependeu. Como é que a gente lida com o arrependimento? Né? Para mim, às vezes, é dolorido. Eu fico horas pensando numa coisa que eu fiz e não devia ter feito. Até eu cair na real e falar assim, mano, que falta de gratidão é essa? Não Você só é quem você é hoje porque você passou por aquilo. Senão Pois você não é. era quem você é hoje. Você não poderia ter consciência daquilo se você não tivesse passado por aquilo. E eu fico olhando para certas coisas que hoje, para mim, são banais. Sim. Aquela decisão, eu errei aquela decisão e ela era banal. Perfeito. Então, eu atribuo aquilo a um nível de loucura, né? Inconsciência, loucura. Um nível de loucura que eu tinha e tomei uma decisão meio que inconsciente. E aí eu chamo que a decisão foi uma loucura. Mas era eu mesmo que estava meio inconsciente. Então, esse tema está vindo muito para mim, que eu falo assim, poxa vida, mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz... Mano, porque eu hoje sou outra pessoa, né? Eu me considero outro ser humano comparado... Não é outro ser humano, uma pessoa que toma decisões muito melhores do que tomava antes. E quando a gente cresce na carreira... a gente esquece que é um processo evolutivo. E dói, né? E dói se olhar para trás e falar que você fez aquilo, não é? Dói. E eu acho que Deixa eu aproveitar e já te perguntar, que Não. dores você tem aí na brincadeira? Né? Assim, várias, pergunta. inúmeras, na verdade, mas eu acho que um ponto importante é tomar decisões ao longo dessa vida, que eu acho que todo líder deveria fazer. O Manfio sabe, eu estou no meu 3º ano agora de um processo que eu me permiti fazer de autoconhecimento. Dentro de um âmbito de espiritualidade, mas tentando ir a fundo no meu autoconhecimento. Porque eu chegou num ponto da carreira e que eu olhava e falava assim, tem muita coisa que não está fazendo sentido. Por que eu estou indo assim, estou fazendo assado e tal? E aí eu falava assim, e a gente nem tinha falado ainda dos modelos de decisão e tudo mais, mas assim, na minha cabeça naquela época estava faltando algo. Sabe quando você sente que tem um vazio, que alguma coisa não está preenchida? E aí eu acho que cabe um passo por mais que você olhe ali no CV, olhe no LinkedIn, tem uma carreira de sucesso, mas você olhar e falar o seguinte... E eu já tinha 10 anos aí quase de um propósito muito claro de como eu queria no dia a dia impactar, mas faltava naquela questão de equilíbrio, um pilar. E assim, você tem que se rasgar de humildade para poder aceitar ele, que é o quê? Você pode pensar no equilíbrio trabalho, vida pessoal.
espiritualidade, família, você pensa em tudo. Só que tava faltando uma peça que eu nunca tinha me permitido de verdade abrir, que era o eu. Que era falar assim, mas peraí, quem sou eu? Nessa brincadeira toda, o que eu, né? E aí eu fui para um exercício de realmente poder começar a arriscar coisas e falar assim, peraí, quem é o Alex? O que o Alex está fazendo? E aí você começa a ver erros que não é o erro, na prática o resultado saiu, mas você estava ferindo algumas questões de coisas que você valoriza, porque muitas vezes o ambiente corporativo exige aquilo. E você toma uma decisão que é a mais fácil. Todo mundo está fazendo daquele jeito, você está fazendo daquele jeito também. Só que quando você... torna-se muito mais difícil. Porque quando você começa a se aprofundar... E esse processo é muito legal, porque todo dia à noite eu tenho o meu diário. Voltei para aquela coisa. E ele não pode ser digitado, ele é escrito. Para eu escrever sobre aquele dia, como que eu estou nesse caminho do autoconhecimento e como eu tenho exercido ele. Você começa a descobrir os seus vícios, os seus erros... as coisas que você não faz ainda direito. Só que conforme você tomou consciência disso, enquanto está inconsciente, você só está fazendo. Na hora que tornou consciente, você não aceita mais fazer. E aí as decisões ficam muito mais complexas. Por quê? Porque tem hora ali no trabalho ou no ambiente em que a porta está largona lá, fácil para você ir. E ela vai te trazer o benefício do caminho ali de, tô bem. Mas a portinha estreitinha ali, ela vai fazer você ter que decidir por uma coisa que talvez não vai ser bem aceita, mas ela está condizente com quem você é, com os seus valores. E aí, quando você toma consciência disso, torna mais difícil o dia a dia, mas torna tão mais fácil dormir à noite, porque você sabe que você está alinhado com aquilo que você acredita. Que pode estar certo ou errado. Eu acho que tem um ponto aqui interessante, nisso que você falou. Vou pegar duas coisas suas. Primeira, Gabriel, a gente, quando olha para trás e vê que fez merda em alguma situação, em decisões, a gente tem que acionar imediatamente a autocompaixão e lembrar que é uma jornada humana. Imediatamente. Não, mas isso foi grave. Imediatamente, né? Como é que a gente aciona isso? Aí a gente vai entrar para o caminho meditativo, respirar, fazer esportes, porque tem que... vamos dizer assim, a compaixão vem do corpo, né? Corpo para a mente. Só mentalmente você não consegue, entre aspas, o que a pessoa chama de se perdoar. Para mim não é se perdoar, é deixar ir. Liberar o seu passado. Então, aí é corpo, né? Corpo, ginástica, respiração, para você conseguir ter autocompaixão, né? E a gente fala muito em compaixão dos outros, mas a compaixão dos outros só vem depois que você tem autocompaixão. Porque se você não tem com você nem aprendeu o que é, como é que você vai ter com os outros? Perfeito. Né? Aí não é uma autocompaixão pelo outro, é uma, vamos dizer assim, talvez um pouco de empatia, um pouco de, né, de aceitação, mas compaixão de verdade, se você não tiver com você. Até eu fiz um curso de neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Você fala assim, o que você tirou daquele curso que você fez, um pós que eu fiz há 2 anos atrás? Autocompaixão. Foi a palavra que eu tirei. Falaram tanto disso que eu falei, puta, eu não tinha entendido ainda o que era isso. 2 anos, hein? Então, hoje eu começo com essa autocompaixão. E o pensamento repetitivo, eu fiz isso, não devia ter feito. Onde eu estaria se eu tivesse feito isso? Uma loucura, porque onde eu estaria aqui, ou pior. Não se sabe. Então, primeira coisa é essa. Já vou passar para você. Sim. A segunda coisa é que é interessante, que você vai com esse caderninho teu aí, que você vai anotar toda noite, e eu vou te dizer fazer uma provocação. Ele não serve para você se conhecer. Ele serve para você saber quem você não é. Porque quanto mais você vira a página, mais profundidade vai ter. Você nunca vai chegar lá e falar, agora eu me conheço. Não conhece. Né? Então, assim, o que a gente fala no nosso bootcamp é identificação. É saber quem você não é. Quem sou eu? Deixa essa pergunta aberta pro resto da sua vida e de todas as gerações, que é maravilhosa, que incita o quê? A curiosidade. Perfeito. Então, quem sou eu? É uma pergunta sem resposta, gente. Não é para responder. Eu sou Fernando... Sou porra nenhuma. Me deram esse nome. Sim. Sou Fernando Manfre. Que porra é essa? Sim. Sou nada. Né? Então, quanto mais a gente se conhece, ou entre aspas, quer se conhecer, a gente está conhecendo quem a gente não é. Sim. Então, é um processo de libertação mesmo, né? Você falou de decisões que a gente toma na nossa carreira e tem uma que é legal compartilhar com a turma, porque ela tem muito disso de ficar pensando em caminhos A ou B. A vida coloca a gente em vários momentos desses, né? E aí teve um que foi na época que eu estava lá na Europa,
Então, imagina, né? Eu tava num momento de carreira que todo mundo que olhava falava, caramba, continua. Porque eu tinha como eu comentei, né? Eu tinha ido para Portugal, porque a gente estava começando o Citibank em Portugal. Fui para o Barclays como uma venda do Citi. No Barclays de Portugal, eu acabo assumindo também outros países ali na Europa para fazer a gestão. Então, eu estava com múltiplos países, uma cadeira super bacana, já como vice-presidente, tal. E aí vem uma questão que a minha esposa foi... eu fui pensando numa carreira. A minha esposa foi com processo de expatriação com volta depois de 2 anos. E ela tinha uma carreira também, formada na USP, com toda a carreira dela. E naquela época não era hoje, né? Que hoje você pode fazer terapia online. Naquela época era só consultório e tinha que atuar no Brasil. E aí a Lígia fala, eu já fiz tudo que eu podia fazer de estudos e eu preciso voltar. E aí ela toma a decisão de voltar. E naquele momento a gente fica naquela decisão assim. A gente chegou a ter um dia de casal de tomar essa decisão. Vamos voltar por causa da profissão da Lígia ou não vamos voltar? Ela até tentou, ela falou, porque se a gente for ficar aqui, eu vou ter que fazer a faculdade para revalidar diploma e tudo mais. Mas a decisão no final do dia não era sobre voltar ou não voltar pela profissão dela. A gente percebeu que era sobre uma vida no exterior ou uma vida de volta aqui no Brasil. E aí todo mundo fala, tá, óbvio, você estava lá fora, já estava cadeira, tal, por que que não ficou? A decisão não foi em cima disso. De novo, não foi o lado profissional, porque profissionalmente, gente, estava animal. Ainda mais toda sexta-feira à noite era pegar o avião e viajar para algum país ali com ela e curtir. Mas, ainda mais quando você está nesse nível, você ganhava convites para tudo quanto é eventos e tudo mais. Mas a gente percebeu uma coisa que era todos os expatriados ou quem era de outro país que estava lá e que tomaram a decisão de seguir essa carreira e ter filhos lá fora, e os filhos nasceram fora do país. A hora que você chegava no churrasco de fim de semana, que a gente reunia lá brasileirada e tal, o pessoal falava assim, filho, vai falar com a vovó e tal. E muitas vezes o filho falava, mas eu nem sei quem é a vovó direito. Não tinha criado esse vínculo. Aí volta lá os laços lá da origem, que eu valorizo muito esse laço familiar. Família. E a gente falou assim, peraí, nós vamos ter filho ou não? A decisão não foi nada profissional, foi filhos ou não. E aí a gente falou, sem filhos, a gente vai ficar aqui, porque aqui não vai ser com filhos. Ou se for para ter filhos, nós vamos voltar. E aí a gente volta em 2012, porque a gente tomou a decisão de ter filhos. E para mim, ter filhos era permitir aos filhos entender o que era esse âmbito familiar, esses laços familiares. Então, minhas filhas nascem em 2013 e 2016, nesse âmbito familiar aqui, já no Brasil, perto da família e tudo mais. Mas, de novo, desde o primeiro ano de idade delas em escola internacional, porque eu sempre aberto com a possibilidade. Se um dia agora, que elas estão com 10 anos, abre a possibilidade de ir para fora, bora! Mas agora ela já tem todo esse laço, foi permitido a ela criar esse laço, entendeu? Então, muitas vezes o pessoal olha para uma decisão de carreira, mas você tem que pensar lá num âmbito muito mais amplo. Por muito tempo foi negligenciado esse modelo mental do interruptor, né? Você tá no trabalho, você pensa no trabalho, você tá em casa, você pensa em casa. A gente compreende que o ser, ele é biopsicossocial. Sim. Ele tem a sua subjetividade, impacta. Uma das coisas que eu gosto de estar ao lado do Manfio, principalmente nessa jornada, é que teoricamente ele já chegou lá, né? Criou projetos, vendeu uma empresa pro status quo. E quando você vê essa vontade de viver, isso floresce porque as pessoas estão perdendo, que é a esperança. Tem um estudo pela Organização Mundial da Saúde que de cada 6 pessoas no mundo, uma sofre com solidão. E a cada 1 hora no mundo, Manfio, 100 pessoas morrem por falta de esperança, gratidão, gera comparação, se deprime. Alex, quais são os rituais que você tem que impactam na sua jornada profissional? É difícil, hein? Na verdade, acho que assim... Acho que o primeiro ponto que eu tento buscar no dia a dia eu sempre, como eu falei muito de educação e tudo mais, eu acredito que pessoas que tomam decisão sem informação, sem estar ali com o dado, não tá simplesmente seguindo o jogo, tá indo na inconsciência. Então, eu procuro ter as minhas fontes de informações que eu esteja continuamente olhando. Eu não gosto daquela ideia que a galera hoje em dia lê uma informação do WhatsApp, uma notícia do WhatsApp, e chega na empresa e está saindo falando, ou numa roda de amigos, e está falando daquilo sob a perspectiva que outro deu no tema. Então, isso é uma coisa que eu sempre valorizo, poder ter a minha leitura consciente e crítica daquilo que está acontecendo para eu ter a minha opinião. Então, eu não consigo ver as minhas decisões sem ter esse meu embasamento. Então, gasto tempo assim, diariamente para poder ter essa leitura em meios que eu possa buscar. Não é a notícia pronta, mas a notícia sendo construída, né? E aí isso já conecta super com o momento de hoje, que eu vejo muita gente
E aí entra no mundo da IA, muita gente usando IA para responder por si e-mails, mensagens e tal. Se for o ato mecânico de sumarizar e ganhar tempo, eficiência, beleza. Mas se você está fazendo o robô ser você só está sendo um robô. Você não está sendo alguém pensante. Então, eu acho que eu super apoio a IA. Acho que a IA, de novo, eu sou super o cara que pró, mas eu acho que eu estava num curso agora no final do ano em Berkeley sobre IA. E, assim, a IA tem que ser para te fazer pergunta, não é para te fazer resposta. Ela tem que ser aquele moderador que vai fazer você se aprofundar mais ainda. E quanto mais você treinar a IA para ela ser mais crítica com você, mais crítica ela vai ser. E ela vai começar a fazer pergunta profunda. Então, isso é outra coisa que eu estou usando hoje diariamente. O que eu penso em fazer, ou as ideias que eu tenho, normalmente eu jogo para IA, mas eu falo assim, critique, questione. Aonde eu posso aprofundar? O que está falho? Eu não estou indo para pedir... Tem muita gente pedindo para o chat GPT ou para IA, qualquer IA que está usando de preferência, para ser meio que massageador de ego, né? Não, é uma venda, né? Na verdade, não. Eu falo assim, modelo. Não seja assim. Quero que você critique, Eu fala também faço mal. isso, E assim, me faz aprofundar mais. Porque aí você está se provocando a ir além. Então, acho que esse é o segundo ritual que eu faço muito. O terceiro ritual é estar presente. Assim, teve situações nos últimos anos, principalmente, que eu tenho tido esse exercício de estar mais presente, de você realmente ter uma agenda que às vezes está o dia inteiro lotada, mas você pega uma situação que você fala assim, não adianta, eu tô lá com 8 reuniões, 7 reuniões no dia, mas essa que se eu não pegar, seja uma coisa técnica, uma decisão ali do dia a dia, ou seja uma situação de um funcionário que você olha ele como alguém importante do seu time, e você está vendo que o cara está quebrando. Assim, o ano passado aconteceu uma situação que eu tinha um funcionário que claramente eu percebi que ele estava quebrando emocionalmente ali e tinha alguma coisa a mais nessa linha de que ele não é o cara que só está ali trabalhando, ele tem uma vida fora. E assim, me veio um negócio de falar assim, calma, eu cheguei para ele, eu vi que ele estava na sala na reunião, não estava bem, eu falei assim, me dá 5 minutos. Fui, revirei minha agenda, mudei minha agenda, passei pelo meu cantinho ali também para fazer a minha, sabe, pede uma ajuda, fala assim, me inspira a fazer algo porque ele precisa e não sei se eu vou ter as respostas, né? E a gente não tem, a gente só tem que ser meio. E aí eu peguei e falei, vamos para um café. A gente foi para um café, isso era 2 e pouco da tarde, a gente foi para um café, a gente ficou até quase 6 horas da tarde no café. E assim, eu falo, 90% do que foi falado para ele, não sei nem se fui eu, porque eu acho que a gente vai sendo intuído para o bem. E é incrível. Mundo das ideias. É incrível como a vida dele, você olha para as decisões que ele tomou ali na sequência, um pouco daquilo que eu fui dando a dica para ele. Ele falou, Alex, mudou minha vida. Era um tema com o filho, que o filho, assim, ele fala, o filho deu uma virada, tá tudo redondo. Ele falou, cara, mas foi aquele momento que você permitiu me dar aquela atenção, me abriu a mente pra um monte de coisa que eu tava perdidaço, ia botar os pés pelas mãos. E, de novo, você conquista ali uma pessoa que resolveu a vida pessoal, mas uma pessoa que vai te levar como líder para a vida. Porque é uma pessoa que você conseguiu enxergar além. Eu acho que, como papel de liderança, a gente tem esse papel também hoje em dia. No mundo... Graças a Deus que o mundo hoje está muito mais aberto para você poder enxergar. Ser visto como uma pessoa que não trabalha só no lado técnico. Você trabalha nesse outro lado também. E eu acho que a gente tem que cada vez mais exercitar isso. A segurança psicológica, ela é o grande combustível do engajamento e resultado nas grandes empresas. É o tema mais buscado em Harvard, né? Um ponto que você trouxe agora. Muitas vezes o pessoal fala assim, você tem um time ali que não é criativo. Você já procurou saber se o problema é a criatividade do time ou a falta de segurança psicológica para poder botar as ideias? Porque não existe criatividade sem você ter um ambiente que você dá abertura para as pessoas poderem falar as ideias, poderem errar, poderem, né? Assim, se você está num ambiente que a primeira ideia que o cara dá, você fala, errado e briga e tal, não vai ter criatividade. E você vê muita empresa falando de querer ter criatividade, mas não cria o ambiente para criatividade. E se de repente você, espectador, conhecer alguma empresa ou empresário, empresária que tem esse ambiente com medo do erro, contrate Fernando Manfio, Decidologia, Bootcamp. O que você pode ajudar as pessoas, Fernando, nesse ponto de virada, de expansão de consciência? Você que começou semana passada com isso, né? Quando você passa uma vida longa, né? Ainda curta, mas longa, e tem consciência de que a gente não é, como a gente estava falando agora há pouco, né? Abre um espaço gigante na nossa vida, né? Sim. E é um pouco desse... Quando você fala de consciência, né? É consciência do quê, né? A gente fica percebendo, assim.
Damásio não poderia ter sido mais rico ao falar do intervalo entre impulso e resposta, né? Então, assim, decidologia trabalha ali, né? Entre o impulso e a resposta. É aqui que a gente trabalha. Que é um espaço imperceptível, né? Então, só de chamar de decisão certas coisas, você já vai entender, a chance de erro já é absurda. Só de chamar de decisão já muda tudo, né? Como assim decisão? Né? Então, a gente vai diminuindo nossos erros, mas não no sentido de erro... Os erros inconscientes, saca? Porque erro consciente a gente vai ter vários que a gente vai errar na vida, porque a vida não está nas nossas mãos. Mas o duro que dói mais, eu acho que é aqueles erros que você vê assim, como eu estava falando agora há pouco, por ignorância, né? Por ignorância. E alguns muito banais, né? Erros banais de ignorância, ou de perder o controle sobre si mesmo, ou de palavras que machucam, ou de você... A culpa, nesse lance da culpa. Parece que a culpa... Outro dia eu estava vendo um vídeo que vai assim, a culpa nunca vai te largar, né? Ela pode não me largar, mas pode andar do lado, pelo menos, né? Não andar na minha frente, né? Pode ver culpa para onde quiser, mas o que eu não posso é decidir com culpa, né? Porque, de novo, então acho que erro é uma joia, que muita gente fala, errar é humano, errar é a fonte do aprendizado, mas vamos com calma, né? Antes de errar tanto, né? Vamos fazer um trabalhinho antes, né? Toda uma responsabilidade, né? É o lance dos trabalhos que eu falo, não, assim, não em demérito dos trabalhos comportamentais que as empresas trazem, né? Mas assim, educação adulta, a gente falou aquele dia no café, educação adulta parte porque as pessoas sabem como tem que se comportar, né? Tudo bem que você treine, retreine um comportamento. Agora eu vou treinar você a falar compassivamente. Beleza. Eu sei como é. Ah, mas não consigo porque eu fico... Ah, então vamos trabalhar. Mas Então, assim, para mim, o erro tem que ser olhado, esse negócio do erro, ser a cultura do erro. Outro dia eu vi, né? Esse negócio de cultura do erro. Não tem cultura do erro. Tem cultura do acerto, né? O erro faz parte do acerto. Aí sim, mas a cultura do erro não, né? Porque senão errar é inconsciente. Sim. Mas enfim, o que a gente faz é isso, né? Trazer... Quando a gente fala de decisão é isso, é olhar para esse lugar invisível, né? Que é aquele átimo de respiro. Tanto que, né? Respira. Respiração é um segundo, né? Então, muda tudo. Sim. Você falou um negócio, Manfred, que eu acho que é muito legal, que é um pouco do que me norteia de qualquer trabalho que eu vou fazer, assim. Porque como você vai conseguir entrar num outro lugar e poder enxergar as oportunidades que tem ali? Em primeiro lugar, chamando ela de oportunidade, não chamando de erro, de problema. Porque quando você chama de problema, você já foi para um outro lugar. E aí, assim, quando eu olho uma tônica do que foi os lugares por onde eu passei, sempre foi mais ou menos esse mapa mental. Tem que entrar ali naquele tema? Tem. Então, eu nunca fui o cara que gostei de não ter profundidade. Se eu conheço, se eu não conheço, eu vou afundar para conhecer. E aí, quando você entra a fundo, você vai entrar para poder compreender aonde estão as grandes oportunidades, vai listá-la, entender o que é rápido de corrigir, tal. Mas quando você sai com um plano, você já sai com um plano, não é para resolver aquele erro. Que eu acho que também é um lugar onde a galera muitas vezes até faz isso direito, mas erra, que é... só vou corrigir esse ponto. Não. Se você corrigir ela, vai surgir outro problema e vai surgir problema. Pega aquela oportunidade, mas já desenha ela em prol agora de uma visão estratégica de onde você quer levar e cria a ponte. E nessa ponte, muitas vezes, se você for sozinho, que é o famoso herói, você vai conseguir resolver aquilo ali. Você tem que botar na mesa e apresentar. Todos os trabalhos que eu fiz até hoje sempre foi assim, ó. Para fazer isso acontecer, precisa ter esse time, precisa ter isso aqui. E aí você traz talentos. Talentos que você possa confiar, que normalmente não é aquele... superestimado, é aquele, na verdade, que está com uma baita vontade de fazer aquilo acontecer. Quando você põe essa galera para fazer, você sai. Você só fica aqui acompanhando essa evolução. Só que até para você poder entender que aquilo é uma oportunidade, você tem que ter a humildade de entender que ninguém é salvador da pátria. Na verdade, você vai ter que criar um sistema para fazer aquilo acontecer. Então, historicamente, é sempre assim, entra... olha, define o plano de curto prazo, traz um time e deixa o time fazer... constrói a ponte e vai fazendo a coisa evoluir. E tem o nível de maturidade de cada pessoa, né, Alex? Os seres humanos vão se desenvolvendo. Ô, Manfio, Alex, sabe qual é uma decisão estratégica que pode mudar a vida das pessoas em maio? Tá no Fórum Muvon, dia 26 de maio. Acertei? Acertei? Era isso? Nossa, gente, ele só me pega umas surpresas que eu vou falar.
É isso. Conta pra nós que fórum, que 26 de movimento maio é esse? é o encontro dos amigos do crédito, um encontro de pessoas, seres humanos que tem essa visão que o Alex tem, né, de visão geral da vida, né? Então, um cara que só pensa em futuro no sentido de sucesso dele mesmo, não vai se encaixar muito bem no fórum, mas pode ir lá e abrir o coração lá dentro, porque vai ter papos maravilhosos com pessoas que vão falar de autoconhecimento, né? De impacto social, de IA, do bom uso de IA, né? Porque IA é maravilhoso. Temos um tema já do fórum? Estamos construindo. Estamos. Estamos construindo. Teremos podcast lá? Teremos podcast. Claro que teremos podcast. Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Não? Eu sei que é você que vai finalizando, mas assim, me veio essa pergunta. Como você olha para o futuro? Futuro Cronológico. Como você olha para o futuro? Uma semana que a gente está vivendo agora é uma semana complexa, né? Não sei quando que vocês vão passar, mas estamos passando a semana aí de uma guerra grande, com notícias pesadas de que a gente agora tá numa guerra que você tem arsenais nucleares na mão de pessoas, né? E que podem apertar um botão e acabar com tudo isso que a gente está discutindo aqui, acabar com tudo que é humanidade. Mas eu costumo ser um cara muito positivo em relação ao futuro. Porque eu sempre, quando eu vejo as pessoas olhando para as notícias negativas, para mim o futuro ele é um reflexo do que a gente evoluiu no passado. E quando você olha, a galera fala, hoje tá pior, hoje tá ruim. Eu falo, não, gente, qualquer dado que você olhar com um número, e a gente aprendeu ao longo da nossa carreira que decisões são baseadas em números, os números estão melhores. Então você olha os números, você tem uma qualidade muito melhor de vida. A IA que vem pela frente, está todo mundo desesperado, nada mais é do que mais uma onda tecnológica que o mundo está entendendo aqui. Ela já entendeu que já não é mais o como era, mas ela não sabe ainda como vai ser o novo. Então a gente está vivendo aquele momento como vários momentos a humanidade viveu e vai se adaptar. Sim. Então quando eu olho para o futuro, eu acho que assim, talvez não seja o futuro que a gente vai ter, mas é o futuro que eu sonho que possa vir a ser. E que se eu puder ajudar de alguma forma a impactá-lo dessa forma, eu vou fazer... O Manfio sabe, eu estou num momento muito de desenho do qual que é o próximo passo, com uma vontade enorme de gerar impacto, de querer fazer com que esse mundo vá para essa direção que eu visualizo. Qual que é ela? É um mundo em que, na verdade, as pessoas possam automatizar cada vez mais, a eficiência vai ser melhor do que nunca. Mas por que a eficiência vai ser... O que você pode fazer com essa eficiência sendo maior que nunca? Poder fazer as pessoas poderem viver o presente. Uma coisa que aconteceu nos últimos 30 anos, com a internet, depois com o celular, com toda essa coisa, é que a galera perdeu o foco. A galera não está vivendo o presente, a galera está scrolling a vida, né? Tá só ali. E eu acho que se a gente puder ganhar tempo, as pessoas poderem de novo... Aí é um ciclo, né? As pessoas de novo agora vão poder vai ter muito mais eficiência naquilo que é o trabalho que hoje as pessoas estão só executando. Nos trabalhos, nas empresas, você vê muita gente que só está executando, ela não está parando para pensar. E aí a gente perdeu esse lugar criativo da humanidade de poder criar algo novo, de poder revolucionar. Então, assim, o risco, como a gente sempre pensa no lado bom, é esse. Se for bem usado, é isso. Qual que é o risco? É as pessoas começarem só a usar a IA para fazer com mais velocidade, com mais eficiência aquilo que ela já faz, e aí ela vai delegar para a IA o criar, e aí não cria, né? Porque você só vai estar repetindo o que já foi feito. Ou, que é onde eu acho que eu quero que o mundo seja, automatiza tanto, você ganha eficiência, faz isso acontecer, para que as pessoas possam pensar mais, para que as pessoas possam executar de forma diferente. E aí me veio aqui na cabeça agora, eu queria trazer um exemplo que eu tenho usado várias vezes, que fala muito com esse mundo do momento da IA. E aí eu volto lá atrás, anos 90, quando eu estava trabalhando em indústria ainda, que eu lembro que tinha uma secretária, que era a época de ter saído ali o pacote Office, todo mundo se adaptando com o pacote Office. E eu lembro de entrar numa sala e ver uma secretária que tinha pegado aquela caixinha que tinha os cartões de todo mundo e que tinha as abinhas A, B, C, D, E e os cartões. E ela estava digitando, criando no Excel a aba A, B, C, D, e ela falava, olha que maravilha, agora não tem mais esse negócio no papel, vai ficar aqui na tela. Ou seja, o Excel podia fazer muito mais do que aquilo. Mas ela estava usando o Excel para fazer aquilo que ela conhecia, que era parecido com aquilo que eram abas. Ela não estava usando nada do potencial daquilo. O que eu vejo acontecendo nesse momento? A maioria das pessoas estão tentando ganhar só eficiência, só replicando o mesmo processo que é o atual, usando IA. Não é sobre isso, gente. A discussão é como você repensa os seus processos todos
porque a IA permite fazer de um jeito completamente diferente do que foi feito até agora. Hoje o pessoal está querendo automatizar o mesmo jeito que era feito usando IA. E eu acho que o futuro é bem diferente, é fazer bem de forma completamente diferente, que a gente tem que descobrir. Você vai apertar qual é? Não sei, se eu soubesse, mas a gente vai ter que descobrir no processo a processo como ele pode ser diferente. É aí que eu acho que ter essa mentalidade de criatividade, curiosidade, processual, vai ajudar a usar uma tecnologia para viabilizar isso. Eu vou entrar na estrada do C, já deixando o meu muito obrigado para você, espectadora, espectador que nos acompanha. Alex, que papo bom, que papo gostoso. Existe um provérbio que eu gosto muito, que diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Teve algum conselho que ele foi decisivo para sua vida? Nossa, na verdade não foi conselho, foi já contei essa história algumas vezes, foi uma pessoa que mudou a minha vida, na verdade. E é num ato muito simples, uma pessoa muito simples, mas que fez uma mudança enorme na minha vida, que foi meu primeiro trabalho como estagiário na UCAM. Isso lá atrás, porque o modelo para o meu pai de educação era ter feito o colégio técnico e entrar numa indústria e trabalhar naquela indústria. Ele entrou com 18 anos, saiu com 60 e pouco. E foi uma pessoa de ótimo sucesso. Trabalhou na Dow Química, fez uma carreira maravilhosa. Só que o que aconteceu foi que o meu chefe... Eu fiz os 6 meses de estágio de técnico e tinha o famoso dia que você ia na parede para olhar se você passou ou não passou para ser funcionário da empresa. E o trabalho era para entrar no laboratório e trabalhar de turno. Os 3 turnos, inclusive a madrugada, tal, girando. E aí eu lembro que eu fiz um baita de um trabalho, assim, não era só ir lá e executar minha atividade de técnico, eu ficava fazendo pesquisa, não sei o quê, tal. E aí eu lembro que no dia de sair esse papel na parede, eu tinha certeza que eu ia chegar lá e meu nome ia estar na porta da fábrica que eu fui efetivado. E ao chegar lá não estava, eu não fui efetivado. E aí ali na porta da fábrica, se você não foi efetivado, você pega as suas coisas e vai embora. E aí eu comecei a chorar na porta, e aí teve essa pessoa que chama Carlos Alberto Torelli, não sei nem se ele está vivo mais, ele me abraçou, me levou para dentro, para a sala dele, e ele falou assim, você não vai ser efetivado porque aqui não é o seu lugar. Você pode ir muito mais. O que você mostrou aqui nos 6 meses, você pode ir muito além. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos renovar o teu contrato de estágio por mais 6 meses. Você vai trabalhar o período da manhã como estagiário. E você vai fazer muito mais do que muita gente faz. Só que o período da tarde você vai ficar na minha mesa, na minha sala, estudando para o vestibular. Porque o teu futuro é fazer faculdade. Então, se eu fiz Unicamp, passei na época na Unicamp, na USP e tudo mais, foi por causa dele. Então, assim, aquilo ali não foi uma dica, não foi uma sugestão. Foi uma pessoa que mudou a minha vida na real, assim. Que bênção. Uau! Muitos têm bênçãos parecidas, mas não percebem. Sim. Não observam, porque muita gente não ia nem voltar para a sala dele, né? Ia ficar bravo, xingar ele e sair correndo no corredor. Ou muitas vezes eu poderia estar aqui contando o quanto eu fui lá, estudei e passei no vestibular da coisa. Não. Eu só pude fazer aquilo porque ele me permitiu ter horas para estudar. E é muito legal aqui no podcast, a gente sempre ouve esse tipo de coisa, né? Uma referência às pessoas, assim. E algumas vezes eu ouço relativo a mim. E é muito interessante, né? Semana passada teve isso, semana retrasada, e eu chego em casa e fico pensando, nossa senhora, então, todos aqueles meus arrependimentos, eu estou esquecendo um monte de coisa legal que eu já fiz também, né? A gente tem essa coisa de, se você olhar para trás, a gente tem essa mania de só olhar os buracos, né? E não olhar os trampolins que a gente teve e que a gente promoveu para os outros, né? Perfeito. Então, é importante a gente acumular as joias para ter força para olhar para as coisas que vêm pela frente. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Isso, eu que agradeço. Foi uma delícia esse nosso papo. A gente continua fora daqui várias vezes. Gabriel, nosso comunicador mor, obrigado por estar aqui. Como é que é aquele livro do Damasio mesmo, lá do italiano? Esse aqui é o mestre dos livros. Nossa, é famosíssimo. O erro de Descartes? Não, eu não vou lembrar agora. É outro. Mas enfim, eu queria terminar com isso, mas não consigo lembrar, que é um pouco que fala da jornada de trabalho da nossa vida, o tempo do ócio. Perfeito. Né? É dele, não é? Do ócio? O ócio criativo, uma coisa assim. Então eu sempre falo muito desse negócio do ócio criativo. Você tem que se permitir ter esse momento, senão você não faz nada diferente. Você só tá ali no piloto automático. Se você tá no ordinário, você não vive extraordinário, né? Isso. Então, o ócio criativo, né, é uma das recomendações que eu faço para todo mundo que está assistindo. Aprende a ter ócio criativo. Sim. Porque IA tal vai dar ócio, né? Sim. E se ele não é criativo, assim, se eu aceito o que o IA fala, acabou meu livro. Se eu não provoco mais nada, acabou meu livro. Eu tenho que entrar em outro patamar de consciência
Para reprogramar se o IA. você usar IA para fazer o mesmo trabalho que você já fazia, entregar Ó, e não usar o período que sobra para ter o ócio criativo, já ir lá encher de outras coisas, porque as pessoas hoje em dia parece que não se permitem ter 5 minutos parado, contemplando e pensando. As pessoas estão sempre querendo trazer e encher a agenda e encher com mais coisas. É nesse momento que você se permite poder criar e vir o extraordinário, como você falou. E o mais louco, um mundo tão ansioso como está, hoje em dia, com as pessoas tendo mais tempo, as pessoas têm mais tempo para se cuidar. E elas estão mais ansiosas. Percebe que não tem sentido isso? Por causa do tal do ócio criativo, que a gente não sabe fazer. A gente vai para as redes, a gente vai para um monte de coisa que deixa a gente mais ansioso. Perfeito. Que loucura. É isso aí. Tamo junto. E aqui, como é que é? O futuro é escrito por quem sabe decidir. Decida assistir a gente. Tamo junto, obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, mano. Esse é o Move On Cast. Para você que nos acompanhou, tivemos aqui um convidado maravilhoso, Alex Franco. E olha quanta reflexão boa. Humildade, respeito, equilíbrio e educação, que é o que transforma. Vem com a gente, esse é o Move On Cast. E até breve, né, Fernando? Até breve. Valeu, tchau, tchau.